Boa noite, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Cristo Jesus, Shalom. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês e possa reinar perpetuamente. Amém. Bem-vindo mais uma noite ao nosso canal Pregador Logos. Aqui quem está falando com vocês é o irmão Rômulo Carvalho. Bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje um breve estudo, já que o último estudo foi um pouco longo, foi um pouco extenso. Hoje vai ser um estudo bem simples, bem curto, porém com o merecido temor e grandeza que lhes são devidos, porque se trata da palavra de Deus. Então não importa se um estudo tem muitas páginas, ou poucas páginas, ou apenas algumas linhas. O importante é que quando nós falamos sobre debaixo do temor de Deus, que Ele possa falar aos vossos corações. E que o Espírito Santo de Deus possa esclarecer vossa mente. Como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, não vos conformeis com este dia mau, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou algumas versões, da vossa mente. Como eu tenho falado, amados, eu tenho utilizado uma Bíblia, uma versão, que após muito tempo de pesquisa e tal, ela é uma das mais fiéis, se não a mais fiel aos originais, uma das mais fiéis, tá? E algumas versões, alguns textos, ela pode estar um pouco diferente, do que os irmãos estão acostumados, porém, vou deixar as referências bíblicas, fixadas no estudo, para que os irmãos possam depois conferir, ler, porque algumas coisas têm um pouco diferente, mas mostra, às vezes com uma profundidade muito maior, o que realmente quer dizer aquilo que nas versões que a gente está acostumado fala, tá? O tema de hoje é: o Espírito Santo de Deus deixa o homem. Eu, quando no início da minha caminhada cristã, a gente ouve muitas coisas, a gente é novo convertido, a gente muitas vezes se deixa levar por ventos de doutrinas, E o Espírito Santo de Deus deixa, outros dizem que não, outros dizem que sim, enfim, Então, por isso eu falei, é um estudo pequeno, porém com uma profundidade, com uma grandeza, com um temor de Deus grandioso. Quando tratamos da palavra de Deus, temos que sempre ter temor ao Senhor e respeito e reverência à sua palavra. O primeiro texto que eu vou deixar para os amados irmãos encontra-se no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. Diz o seguinte: quando eles chegaram ao acampamento, e ali diante dele estava um grupo de profetas, o Espírito de Deus caiu sobre ele. E Saul, na minha versão está Shaul, mas se fala de Saul, profetizou no meio deles. Quando aqueles que anteriormente o conheciam ouviram profetizando entre os profetas, perguntaram uns aos outros: o que está acontecendo com o filho de Quis? Saul também é um profeta? Isso foi logo após Saul ter sido consagrado rei de Israel, pelo profeta Samuel. E numa determinada ocasião o Espírito de Deus caiu. Algumas versões dizem que se apoderou dele. As versões que a gente costuma utilizar, as mais tradicionais, diz que o Espírito de Deus se apoderou, tomou conta de sua vida. Ali ele estava entregue, completamente a Deus. Então, quando nós entregamos, o Espírito Santo de Deus nos toma, para que ele exerça a sua obra, seu ministério em nós. Então, amados, aqui vemos que naquele momento ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, caiu sobre ele, nessa minha versão. Então, veja a grandiosidade, As versões mais tradicionais se apoderou dele, nessa minha versão, caiu sobre ele, Ou seja, veio como uma enxurrada, veio sobre não só Saul, mas os demais profetas, porém aqui destacando Saul por conta do seu ministério, da sua vida, que estava sendo ungido rei de Israel. Ele havia sido ungido rei de Israel. Então notemos que
Assim, quando nós vimos que quando Davi, né, ele mata um leão, mata um urso, a Bíblia fala que o Espírito de Deus se apoderou, se apossou dele. Porque Davi tinha um coração voltado para Deus. Sansão, quando lá em uma de suas campanhas dos juízes, né, que ele mata 1000 homens com uma queixada de uma mula, de um jumento, dependendo da versão que você esteja utilizando, você vai notar também que ali a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus se apossou, se apoderou dele de tal forma que lhe deu uma força sobre-humana. E realmente era, porque era o Espírito Santo de Deus que estava atuando na vida dele. E nós sabemos que não há nada mais forte que o Espírito Santo de Deus. Não há nada mais poderoso do que Adonai. A Bíblia fala em Hebreus que todas as coisas estão sustentadas pela palavra do seu poder. Então, não há nada mais poderoso do que Adonai. Então, nós vemos aqui nesse texto, né, nesses outros que eu citei aqui para os amados irmãos, que o Espírito Santo já se apossou, se apoderou, ou como diz essa minha versão, caiu sobre eles, né? Citei aqui sobre eles, porque nesse caso específico que a gente está utilizando hoje o estudo, Saul, mas citei também Sansão e Davi, né? Não necessariamente nessa ordem, porém nós vemos que o Espírito Santo de Deus, Davi era um garoto pequeno, a Bíblia fala que ele era um garoto pequeno, nessa ocasião das ovelhas, né, que livrou as ovelhas do pai de um urso e depois de um leão, onde um garoto, um adulto, por mais forte que seja, não tem força para subjugar um leão, muito menos um urso que é muito maior. Né? Dependendo da região, eu não sei ali, não é o caso aqui, não cheguei a fazer esse estudo, mas existe espécies de urso que ele impera naquela posição de ataque, ele chega a 3 metros de altura. Né? Porque você existe, né, o urso preto, o pardo, o polar, o grizzly, que é o maior deles, que eu citei, que ele em pé, né, isso normal, tá? Isso é a espécie dele normal. Ele em pé naquela posição de ataque, ele fica só sobre suas patas traseiras, ele chega a 3 metros de altura. Os irmãos podem pesquisar. Tá? Então imagina um garoto, eu não sei qual a espécie de urso predominante naquela região, de Israel, mas fala que Davi, vamos botar que seja um urso preto, ele tem 1,20 m, 1,5 m ele em pé. Acho um pouco mais, se não me falha a memória. O urso pardo já chega a uns 2 metros, se não me falha a memória. Como posso estar falando nessas informações a respeito do urso, irmão, porque há muito tempo que eu li alguma coisa a respeito e não estudei sobre o urso, né? Aqui não era nem meu objetivo falar sobre isso, mas é o que o Espírito Santo de Deus está me dando aqui para citar essas referências, né, para que possamos entender, né, como Davi ganhou lutando com um urso e com um leão e saiu ileso. Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus se apoderou, se apossou, caiu sobre ele, de tal forma que deu força para subjugar 2 animais ferozes e proteger as ovelhas de seus pais. Então nós vemos aqui, nesse texto de 1 Samuel, que o Espírito Santo caiu, se apoderou, se apossou de Saul e ele profetizou no arraial. Não significa que ele seja profeta. Surgiu esse boato naquela ocasião, né, que vamos ler o versículo seguinte, diz assim, alguém na multidão respondeu, devem os pais dos profetas ser especiais? Foi assim que surgiu o ditado, Saul também é um profeta. Mas na verdade ele não era profeta. Tá? Surgiu esse ditado, mas se você ler toda a vida de Saul, ele profetizou essa única vez. Então não significa que numa determinada situação o Espírito Santo de Deus te use para profetizar para alguém e que você se torne um profeta. Não estou dizendo que não haja profetas, é diferente. Não estou dizendo isso, amados. Tá? Longe de mim esteja. Porque a Bíblia mesmo fala que Deus deu os dons do Espírito Santo de Deus, o chamado, deu uns para profetas, outros para pastores e doutores e por aí vai. Então não estou dizendo que não haja. Porém, isso é uma coisa muito séria. Tá? E temos que fazer sempre debaixo da unção e da orientação de Deus. Verdadeiramente.
verdadeiramente. Tá bem, amados? Então, como o estudo diz, né, o tema do estudo de hoje, que o Espírito Santo de Deus se retira do homem. Como eu falei numa breve introdução, muitos dizem, né, a determinadas teologias, linhas de teologia, que diz, o Espírito Santo sai do homem, outros, não sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. Então, estou mostrando aqui um breve estudo, né, para que nós tenhamos cuidado, para que sejamos vigilantes, como o próprio apóstolo Paulo, vigiai e orai. Isso é incessantemente, é todos os dias, amados. É todos os dias. Como eu tenho falado, repetido inúmeras vezes nos estudos, nas mensagens, né? Temos que matar 5, 10, 15, 100 leões, 500 leões por dia, se necessário for, para permanecermos vigilantes e aprumados na vontade de Deus para conosco. Como diz o salmista, guia-me o teu bom espírito por terrenos planos. O que seria esse terrenos planos, amado irmão Romulo? É um terreno suave? Não, é você estar no centro da vontade de Deus. Então também não vou ter mais lutas. Não, muito pelo contrário. No reino dos céus, no reino de Deus, tem que entrar os valentes. Como eu citei aqui, né, tenho citado frequentemente, Hebreus 12, versículo 4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Tem que ser valente. Jesus, numa de suas parábolas, falando aos discípulos, ele fala, o reino dos céus é tomado como que por esforço, ou seja, é luta, não é fácil. No reino dos céus não existe ganhador por WO. Vou entrar nos céus e ganhar todas as minhas lutas porque é WO. O que é WO, irmão Romulo? Esse é um jargão utilizado nos esportes, no mundo do boxe e outros tipos de luta, né? Quando aquela pessoa que vai competir entra no ringue, entra no tatame, enfim, e não há adversário, o adversário não comparece, né? Ou não tem adversário no mesmo nível dele. Não, então ele ganhou porque por falta de oponente. Porque não tinha um adversário para ele. No reino dos céus, no reino espiritual, no mundo espiritual, não é assim não. A própria Bíblia fala que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, buscando quem possa tragar. Então o reino dos céus é para os valentes. Os valentes espirituais. Não estou dizendo que você tem que ser valente com as pessoas, não. Sair brigando com as pessoas, não. Não, amados. Se trata isso do mundo espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores do ar. Então temos que ser vigilantes o tempo todo. Temos que estar em completa comunhão com Deus o tempo todo. Se você ler os 3 evangelhos sinóticos e o evangelho de João, resumindo os 4 evangelhos, você vai ver que volta e meia Jesus, né, a Bíblia fala, Jesus se retirou para orar. Jesus se retirou para orar. Por que ele vivia em constante oração? Porque ele sabia da sua luta. Mesmo assim, no Getsemane, muitos falam Getsemane, mas a pronúncia correta é Getsemane, né? Depois eu vou comentar outros detalhes sobre isso, né? Só que não é o foco aqui. Ele orando lá, ele fala, Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Porém, não seja feita a minha vontade, sim a sua. Porque a sua alma estava angustiada, porque ele sabia por que ele ia passar. E ele orava constantemente. A Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas semelhante a nós, porque ele estava em forma humana, como um homem. A Bíblia fala que ele se esvaziou de sua glória. Então ele estava aqui de forma carnal, aqui, ó, igual eu e você. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, se não me falha a memória agora, quando fala a respeito da tentação, quando o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto para ser tentado, que ele fica 40 dias e 40 noites em jejum, aí o diabo chega perto dele, depois desses 40 dias começa a tentar. Quando o diabo fala a sua última frase naquela ocasião, que Jesus vence o diabo com a palavra de Deus, a Bíblia fala, e Satanás se retirou
procurando tempo oportuno. O diabo, não sabendo que ele era, que era o Filho de Deus, não se apartou dele, tentou ele o tempo todo. Quem dirá nós, amados? Quem somos nós? Por isso que Paulo, em uma de suas epístolas, fala: orai sem cessar, sedes vigilantes. De todos os conselhos que Paulo deu para que a gente possa ter uma vida santificada diante de Deus, uma vida de consagração a Deus, né? Que ele fala: não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, fugir da prostituição, da fornicação, do adultério, da idolatria. Dentre tantos conselhos vindo da parte de Deus, que Deus estava usando o apóstolo Paulo para nos deixar registrado tudo que nós deveríamos fazer, andar segundo a vontade de Deus, ele enfatizou muito isso: orai sem cessar, vigiai, sedes vigilantes, para que o Espírito, né, tem um versículo que não lembro agora a referência exata, mas diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da promessa, o dia de Cristo, o dia do Senhor. Então não entristeçais. Quer dizer, irmão Romulo, que às vezes no meio da brincadeira eu falo um palavrão, eu falo alguma coisa ofensiva, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus? Tá. Estamos, quando agimos dessa forma, estamos. Temos visto linhas de igreja, de evangelho hoje em dia, que fala que nós não temos mais pecados. Isso é um engano, isso é um engodo, irmãos. Isso é um engodo para te enganar e conduzir tua alma para a perdição. Porque o evangelho, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela tem que me confrontar dia a dia. E falar: olha, Rômulo, você está errado nisso. Opa, então peraí, opa, Senhor, eu tenho que me consertar. Perdão, Senhor, porque eu não conhecia. Por que Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor? Porque lendo a palavra de Deus, a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas a partir do momento que eu tomo conhecimento de algo que Deus não se agrada daquilo, eu tenho que deixar. Eu não tenho que transformar o evangelho a meu bel prazer. Não, isso me agrada, isso me agrada, então eu vou executar isso que me agrada, isso aqui não me agrada, então deixa para lá. Não. Eu não posso tirar um versículo da Bíblia porque não me agrada. A palavra de Deus, ela é soberana. Então eu tenho que me adequar às verdades divinas. E não às verdades de Deus se adequar àquilo que eu acho, que eu penso, que eu suspeito ser uma verdade. Então temos que ter esse cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus, para que ele não nos abandone, não nos deixe, como nós temos falado no início do estudo. E dando continuidade, né, os irmãos podem ler, podem pesquisar depois, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Agora, o Espírito de Adonai, nessa minha versão, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, tinha deixado Saul. No lugar dele, ou seja, um copo, um vaso, não pode ficar vazio. Espiritualmente falando, nós que somos vasos de Deus, né, ele é o olheiro, nós somos o barro, ele fez o vaso, da forma que ele quis. Só que esse vaso, espiritualmente falando, não pode ficar vazio. Se não está o Espírito de Deus, está um espírito do mal, como continuaremos lendo aqui. No lugar dele quem? Do Espírito de Adonai, do Espírito de Deus, um espírito mau, da parte de Adonai, apossava-se dele de repente. Por que da parte de Deus? Porque Deus permite. Porque o vaso, espiritualmente falando, não pode ficar vazio. O próprio Senhor Jesus adverte, né, quando o espírito sai do homem, né, anda por lugares áridos, desertos e secos, e de repente fala: voltarei de onde saí.
e chegando lá, isso ele falando do homem, do interior do homem, encontra a casa varrida e adornada, sai e traz consigo 7 espíritos piores do que ele. E o estado deste homem é pior do que anteriormente, do que era anterior. Porque o Espírito Santo fez a limpeza, só que você não permaneceu no caminho de Deus. Então o Espírito Santo te deixa, como está aqui. Deixando, agora o Espírito de Adonai tinha deixado Saul. Então se o Espírito Santo saiu, alguma coisa vai entrar para preencher aquele vaso. E aí a Bíblia aqui fala, concluindo o texto de 1 Samuel 16,14, diz que um espírito mau entrou, como o próprio Senhor Jesus advertiu. Então, temos que ser vigilantes o tempo inteiro, o tempo todo. Para concluir, Salmo 51:10. Davi, arrependido do seu pecado, quando o profeta Natã o adverte, quando ele toma a mulher de Urias, ele fala: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova-me com um espírito determinado, ou algumas versões espírito reto. Não me afaste da tua presença, e agora mais forte. Não me retires teu Ruach HaKodesh, ou o teu Espírito Santo. Não me retires teu Ruach HaKodesh, o teu Espírito Santo. Davi tinha conhecimento de que o Espírito Santo de Deus poderia deixá-lo. E ele aqui clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto, um coração inabalável. Não me afaste da tua presença, ó Deus. Não me retires o teu Espírito Santo. O problema hoje, amados, que há muitas distrações no mundo, né? Há muitos ventos de doutrinas do mundo. E as pessoas têm seguido tantas coisas, mas elas não buscam o principal, que é o conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Como Deus me colocou aqui para trazer esse conhecimento para vocês, orientar a vocês. Estamos vivendo tempos difíceis, amados. Temos que permanecer vigilantes. Temos que permanecer apegados a Deus. Como eu citei, Jesus mesmo falou que o reino de Deus é tomado como que por esforço, por luta, por batalha, por guerra. Porque vivemos em constante guerra espiritual. E muitos crentes não oram mais, não jejuam, não leem a palavra de Deus, não estudam, não buscam. Fica 10 horas no celular, mas não consegue pegar 20 minutos, ler, meditar, comparar textos. Não é versões não, amados. Às vezes você não tem condições financeiras para comprar 1, 2, 3, 4, 5 Bíblias. Mas você pega o próprio texto da Bíblia e busca referências paralelas. Busca, ora a Deus, Senhor, me dá direção. Me ensina, Senhor. Porque foi promessa de Deus para os nossos tempos. Não ensinará mais cada um a seu irmão. Porque naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então busque discernimento, busque direção de Deus. Deus te aceita como você vem, aos seus pés. Porém o Espírito Santo, ele vem para te tratar, te moldar segundo Ele quer. Segundo a sua palavra. Como eu falei, eu não tenho que adequar o evangelho às minhas vontades, não. Muito pelo contrário. Eu é que tenho que me adequar às verdades divinas. Simples assim. Se há 2.000 anos atrás, onde a Bíblia foi escrita, a parte dela, ou há 3.000 anos atrás, ou um pouco mais, foi escrito lá atrás, diz que, um exemplo, mover essa caneta daqui para cá é pecado, então sempre será pecado. Não é porque os tempos mudaram que deixou de ser pecado. Não. Continua sendo. Quer você goste ou não,
Quer você aceite ou não, quer te agrade ou não, mas eu estou aqui para falar a verdade para você. Então, se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. A tua opinião para Deus não faz diferença. Porque ele já te explicou, já te ensinou, deixou registrado que é pecado. Agora, se você não aceitar, aí é você que vai prestar conta de você. Eu posso prestar conta de mim para Deus, mas de ninguém. Cada um prestará conta de si mesmo naquele grande dia. Então, amados, vamos focar mais no Espírito Santo, na comunhão com o Espírito Santo, na comunhão com Deus mediante a sua palavra. Vamos focar mais em sermos vigilantes, em orar. Vamos focar, amados. É tempo de deixar pequenas coisas de lado e buscarmos as coisas grandiosas e excelentes. Porque a própria Bíblia nos adverte: tudo que é puro, que é pacífico, que é honroso, se há algum louvor, nisso pensai. Algumas versões dizem: é isso que ocupe os vossos pensamentos. O que tudo que é louvável? A palavra de Deus é louvável. O eterno Adonai é louvável. Só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Então vamos meditar. Você pode estar dirigindo ou numa condução, ou dentro de um ônibus, ou de carona com um colega, de repente você encosta a cabeça ali e você medita: Senhor, eu li na tua palavra e isso, assim, 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 assim. O que o Senhor pode me ensinar com isso? O que o Senhor quer dizer? Começa a buscar profundidade. É igual por muito tempo, né? Tem um texto na palavra de Deus que fala assim: seja a vossa palavra temperada com sal, para que saibais responder cada um como convém. Esse temperada com sal, para responder cada um como convém, não é que se a pessoa for arrogante contigo, você tem que ser arrogante com ela não, amados. Não. Como convém, para você ensiná-la daquela forma está errada. Como convém nesse contexto, diz que assim, eu tenho que entender o que aquela pessoa está passando e direcionar ela de acordo com a vontade de Deus. Não é esbravejar com ela, não. Ah, porque fulano falou assim comigo, eu vou responder. Não. O Espírito Santo de Deus produz frutos de justiça, frutos pacíficos. Então temos que buscar essa orientação de Deus. Então, amados, viu como é que é sério tratarmos do Espírito Santo? Temos que buscar a comunhão, sermos amigos dele, termos comunhão, intimidade com ele. Porque como o próprio apóstolo Paulo diz: não entristeçai o Espírito Santo, o qual foste selado para o dia da promessa. Sem o selo do Espírito Santo, você não tem a marca de Cristo. Não sou o que estou dizendo não, irmãos, é a palavra de Deus. Esse canal é para conforto, é para direção, é para orientação, para te ensinar aquilo que Deus quer nos ensinar todos os dias. Porque Ele virá buscar um povo santo e remido no sangue de Cristo. E glória a Deus que é pelo sangue de Deus, pelo sangue de Cristo, que foi derramado. Porque não há um justo sequer. Porque a palavra de Deus diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia perante o Senhor. Então não sou melhor do que você, assim como você não é melhor do que eu. Todos nós, sem exceção, somos pó, e ao pó tornaremos. Mas a nossa alma, para quem temos guardado? Ah, porque eu tenho 10 anos de igreja. Igreja não é quartel, não é serviço militar, não é tempo de igreja que conta, não. Eu tenho que permanecer firme na graça e na verdade de Deus. Amém, amados? Espero que esse estudo tenha falado profundamente ao seu coração, assim como falou ao meu coração, à minha alma. Que possamos meditar nesta palavra, possamos meditar nessa mensagem de hoje, nesse estudo sobre o Espírito Santo, que deixa o homem, se não andarmos de acordo à sua vontade, a vontade dele, e não a minha vontade.
o reino dos céus é tomado como que por esforço. Ou seja, eu tenho que me esforçar todos os dias. E repetindo aqui, no mundo espiritual não existe vencedor por WO. Temos um adversário furioso que nos ataca dia e noite, inclusive quando somos setados, quando estamos dormindo. Por isso, amados, antes de deitarmos, dobre seu joelho, ore, agradeça a Deus e peça para Ele guardar o seu sono, para que os dardos do maligno não nos afetem. Porque, meu irmão, somos carne, vivemos nesse templo de carne. Então precisamos nos fortalecer espiritualmente todos os dias. Não é orar um dia na semana, quando tem vontade, quando bem pensar, não. Todos os dias. Temos que orar, ler a Bíblia. Jejuar vai muito de organismo para organismo. Não vou orientar aqui a ninguém a fazer longas horas de jejum. Mas tire um tempinho para jejuar, 1, 2 horas, se consagrar a Deus, para fortalecer o seu espírito. Amém, amados? Então eu vou encerrar aqui com uma breve oração, né? E depois dar uma última palavrinha, antes de encerrar hoje, essa noite. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esta mensagem, por este pequeno estudo, Senhor, onde tu falara grandemente aos nossos corações, Pai. Que teu Espírito Santo, Pai, venha ter misericórdia em nossas vidas e permanecer em nós, e nos orientar, nos direcionar, nos ensinar, Pai, para que possamos andar no teu bom e perfeito caminho, Pai, que estarmos no centro da tua vontade, Senhor. Abençoa nossas vidas, abençoa nossos lares, nossos familiares, Pai. E, ó Deus, que o Senhor venha nos dar uma noite de sono tranquila, Pai, fortalecendo-nos, guardando-nos e nos livrando de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, obrigado por esta noite, Pai, pela palavra desta noite, por este pequeno estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, a partir da próxima quinta-feira, acredito que será um estudo em 2 partes, né, porque eu vou ler bastante coisa com vocês. Um estudo vai ser a palavra de Deus, obviamente, a palavra como alimento, tá? Alimento espiritual, alimentar nossa alma, nosso espírito. Então não perca, né? Deixe seu like aí na mensagem e compartilhe com seus amigos, irmãos em Cristo e seus vizinhos, que acredito que assim como abençoou a minha vida, esse estudo vai abençoar muitas vidas, para que possamos ter o conhecimento de como é importante, né, a gente ter o hábito, criarmos o hábito de lermos a palavra de Deus todos os dias. Nem uma vez por semana, 2 vezes por semana, não, é todos os dias. Então, a partir da próxima quinta-feira, né, acredito, como falei, será em 2 quintas-feiras, né, 2 semanas, o estudo, a palavra de Deus como nosso alimento, como alimento, com referências bíblicas e outros detalhezinhos a mais. Tá bom, amados? Que Deus abençoe todos vocês. Deixe seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que essa mensagem chegue a todos, porque vivemos tempos difíceis e precisamos estar firmes em Deus. Amém, amados? Até a próxima, até sábado, né, onde estaremos trazendo uma mensagem de Deus para os nossos corações. Tá? Uma ótima noite a todos, que Deus abençoe a todos. Shalom.